Então Jesus deixou 11 horas e 23 minutos, 11 horas e 23 minutos, hoje dia 26 de maio, feriado nacional, dia de Corpus Christi, ou seja, dia do corpo de Jesus. Hoje as ruas de 99% das cidades do Brasil estão sendo enfeitadas. As pessoas aplicam ali a sua arte de embelezar e de demonstrar algo que aconteceu há 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás, quando Jesus esteve na terra da Palestina, ele começou o seu ministério, o seu trabalho, operando milagres. O primeiro milagre que ele operou publicamente foi transformando água em vinho. Ele demonstrou publicamente o seu poder, a sua força e a sua graça. E os seus discípulos creram nele. E com aqueles 12 discípulos, Jesus começou a percorrer toda a terra da Palestina, cidades, vilas e aldeias. Onde quer que tivesse um ajuntamento de casa, Jesus passava por ali, levando esperança, levando uma mensagem de fé, falando a respeito do reino de Deus. A sua fama correu por todas aquelas terras, a respeito das grandes coisas que ele fazia, como, por exemplo, curar os coxos, os paralíticos, os cegos, mudos, surdos, expulsando demônios e praticando um feito que nunca antes alguém tinha feito. Então, que feito era esse que ele fazia? Ressuscitar os mortos. Ressuscitar os mortos. Jesus, ele começou transformando água em vinho, o que causou admiração e muitas pessoas ficaram maravilhadas e impressionadas. Mas as obras que Jesus havia recebido do Pai para fazer eram grandiosíssimas, como o fato de ressuscitar mortos. E quando alguém morria, era levado até Jesus e Jesus ressuscitava. Mas sempre houve e sempre haverá aqueles que não acreditam, aqueles que tentam, de uma certa forma, dar explicação aos milagres de Deus. Então eu acredito que alguém começou a dizer, não, essa pessoa não estava morta. Ela estava tinha sofrido uma vertigem, um acesso, e tinha parado a respiração, mas ela não estava totalmente morta. Até o dia em que Lázaro morreu. Lázaro era amigo de Jesus, irmão de Marta e Maria. Quando Lázaro morreu, Jesus não estava naquelas cercanias. Jesus estava distante dali, de formas que ninguém pôde levar o morto até Jesus. E Jesus também não veio aonde estava o morto. Porque quando Jesus estava numa região, mortos não eram sepultados. É muito interessante você aprender isso. Aonde Jesus estava, não enterrava mortos. Ele os ressuscitava. E este morto chamado Lázaro foi sepultado, por quê? Porque Jesus não estava lá. Se Jesus estivesse, ele não teria sido sepultado. Mas quando Jesus chegou naquela região de Betânia, Lázaro já tinha sido sepultado há 4 dias. Então não tinha como dizer, olha, ele não está morto, foi uma vertigem, foi uma convulsão, foi um ataque disso, daquilo. Não, ele já tinha morrido, tinha sido velado e estava sepultado fazia 4 dias que estava no túmulo. E quando Jesus chegou lá em Betânia, Jesus disse para Marta, irmã do defunto, disse, olha, o seu irmão vai ressuscitar. E Marta disse, Senhor, ele vai ressuscitar só no final dos tempos. Só quando houver a ressurreição de
todos os mortos, aí ele vai ressuscitar. Porque agora ele está morto, já tem 4 dias, ele já está fedendo, está cheirando mal. Jesus disse para Marta: Marta, aquele que crê verá a glória de Deus. E aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Você acredita nisso, Marta? Ela disse: eu creio, Senhor. Então Jesus disse: aonde vocês colocaram o corpo de Lázaro? E Marta saiu na frente para mostrar. Era uma rocha. Aquela tumba, aquela sepultura havia sido cavado na rocha e uma enorme pedra havia sido rolado na boca daquela sepultura. Jesus chegou ali com uma multidão acompanhando ele. Muitos pensavam que ele estava indo para lá para chorar no sepulcro de Lázaro. Quando ele chegou ali, Jesus disse para Marta: tirai a pedra. Mais uma vez ela disse: Senhor, já cheira mal. Tipo assim, não tem mais jeito. Quem sabe você que está ouvindo o programa está atravessando uma situação que você tem dito e tem ouvido outros também falarem que não tem mais jeito. Pode não ter jeito para o homem, pode não ter jeito para a ciência, mas para Deus tem jeito. Porque o Senhor pode todas as coisas. Então, Marta convidou, acredito eu, alguns homens para ajudar na remoção da pedra. Aquela pedra foi removida. Lá dentro estava um cadáver. Lá dentro estava um corpo em estado avançado de apotrefação, de decomposição. Um corpo de 4 dias, ele está em estado de decomposição. Suas vísceras estão se decompondo. Então a multidão estava em volta de Jesus. Jesus levantou os olhos aos céus e olhou firmemente no céu. Alguém que estava em sua volta ficou impressionado. Por que será que ele está olhando para o céu? Porque todo o contato dele era no céu. É o que nós também devemos aprender. Nós temos que olhar mais para o céu. Deixar de olhar menos para o homem, menos para a terra e olhar mais para o céu. Jesus olhou firmemente no céu e disse: Pai, graças te dou, porque sempre o Senhor tem me ouvido. Eu tenho falado isso por causa das pessoas que estão aqui em minha volta, para que elas possam crer, para que elas possam acreditar que o Senhor me enviou nesta terra, que o Senhor me enviou neste mundo. Tendo dito isso, Jesus olhou para dentro daquela sepultura, olhou para dentro daquele túmulo, aquele lugar escuro, onde estava um cadáver morto há 4 dias e em estado de apotrefação. Levantou sua voz poderosa e disse: Lázaro, sai para fora. E o defunto se mexeu. O defunto acordou. E ele começou a se rastejar para fora daquele túmulo, daquela caverna, daquela gruta. Ele estava todo enfaixado. Ele estava enfaixado as mãos, os pés, a cabeça. E uma das coisas que nós temos que frisar, por que ele veio rastejando, que Jesus disse: desligai-o, ou seja, desamarre ele, porque era um costume dos judeus envolver o corpo da pessoa em lençóis. A pessoa ficava praticamente parecendo uma múmia ali, envolvido, amarrando a cabeça. Então Jesus disse: desligai. Ele foi desamarrado. E eu quero dizer a você, que está ouvindo o programa Damas da Vida, quem sabe você também está com a sua vida amarrada. Amarrada pelo ódio, pela inveja, pela macumba, pela feitiçaria, não é? Amarrado pelas situações difíceis que a vida cruel faz na vida de muita gente. Eu quero dizer que ainda hoje o Cristo Redentor está mandando desamarrar aqueles que têm fé. E você com certeza será um desses que será desamarrado. Será desamarrado seu sentimento, será desamarrado sua mente, seu coração, seu passado, seu futuro. Nada vai te prender você mais. Você será livre e livre para sempre. Lázaro foi desamarrado. Iniciou-se ali uma sessão de abraços, uma sessão de aplausos. As pessoas gritavam, as pessoas louvavam a Deus,
abraçavam Lázaro, abraçavam Jesus. E a fama de Jesus cresceu. A fama do homem de Nazaré foi ganhando proporção assustadora. A fama de Jesus começou a assustar os governos, aqueles que estavam no trono, aqueles que manobravam as multidões. E a partir de então, verdadeiras multidões afluíam aonde o homem de Nazaré estava. Grandes multidões, de maneira que Jesus já não tinha nem tempo para comer nem para dormir. Então, a partir desta fama, Jesus já não podia entrar publicamente numa cidade. Aonde ele chegava causava tumulto. As pessoas subiam nas árvores, subiam nos muros, todos queriam ver. E agora vejamos bem, já praticamente nos últimos dias do ministério de Jesus, ele decide ir a Jerusalém. E passou exatamente por ali, por aquele povoado onde Lázaro havia sido ressuscitado. As multidões estavam com ele. Os discípulos estavam com ele. A fama. As pessoas queriam conhecer o homem que ressuscitava os mortos. O homem que transformava água em vinho. O homem que expulsava demônio. O homem que multiplicava pão. Quem não quer conhecer esse homem? Eu pergunto a você, quem não quer? Nós só teremos nossas vidas livres, completamente livres, a partir do momento que nós conhecemos Ele. Porque a palavra diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, João 8,32. Mas o que é conhecer a verdade? É conhecer o Cristo Redentor, é conhecer o homem de Nazaré. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Nós só conheceremos a verdade quando nós conhecemos Jesus. Jesus, ele é superior a todas as pessoas que você possa imaginar. Ele é superior a todos os profetas. Ele é superior a todos os apóstolos. Ele é superior a todos os religiosos. Quando você coloca Jesus perto de Elias e Moisés, eles simplesmente desaparecem com a glória de Jesus, porque ele é superior a todos. Então agora Jesus estava ali, no povoado de Betsafé, perto de Jerusalém, perto do Monte das Oliveiras. E ali Jesus parou, porque ele ia entrar em Jerusalém. Então Jesus pediu que fosse trazido um jumentinho, um animal de carga, para ele entrar em Jerusalém. E foi trazido o jumento. O jumento, se você não sabia, é um dos animais mais simples e também um dos animais mais baratos. Eu pergunto a você, nós estamos vivendo uma época no mundo de carros modernos, não é? E quando alguém chega numa festa, se ele chega com um carrinho bem simples, um carrinho bem humilde, as pessoas ficam perguntando, quem é essa pessoa, né, que chegou aqui? Se alguém fala, isso aí é o governador. Nossa, mas o governador chegou de TL aqui na nossa cidade, chegou de Fusca aqui na nossa cidade. Porque essas pessoas são acostumadas a andar em carros modernos, não é? Em Mercedes, em Camaro, Lamborghini, não é? São carros caríssimos, carros de 200, 300 mil reais. Então, nos tempos de Jesus, as pessoas importantes andavam de camelos. Camelo era um animal caro. E quando a pessoa não tinha dinheiro para comprar um camelo, comprava um animal mais barato. Comprava um cavalo de raça, um cavalo de linha, um cavalo de sangue puro. Quando a pessoa não tinha o dinheiro para comprar um cavalo de raça, um cavalo caro, comprava uma mula, não é? Ou um burro, que era um pouco mais barato do que o cavalo. Mas quando a pessoa não tinha dinheiro para comprar o camelo, que era o mais caro, depois o cavalo, depois a mula, o burro, se tinha só um pouquinho de dinheiro, a pessoa comprava o quê? Comprava um jumento. Porque o jumento era o mais barato, o mais simples. Então o jumento, na sua maioria, era usado pelos pobres, pelas pessoas simples. E Jesus chegou ali naquele povoado e pediu que fosse trazido um jumento para ele montar, demonstrando a humildade. Nós não podemos menosprezar, desfazer de uma pessoa porque ela está andando de Fusca, está andando de bicicleta. Ela é tão importante quanto aquele que está de BMW. Ela é tão importante quanto aquele que anda de Ferrari. Quando eles morrerem, ninguém vai levar nada consigo, não é? Quando a pessoa morre, o que ele leva? Não leva nada.
tudo fica, os carrões, as fazendas, a sua indústria, a sua empresa, o dinheiro do banco, tudo fica. Então Jesus, ele chegou ali no Monte das Oliveiras, e ele ia entrar em Jerusalém, e foi trazido para ele, a pedido dele, um jumento. Os discípulos colocaram suas capas, não é? Nem arreio, um arreio moderno, como existe hoje, naquele tempo evidentemente existia, não tinha. Foi colocado capas. Ele montou em cima do jumentinho e começou a entrar pelo caminho que dava acesso à porta da cidade. Quando as multidões viram que era o homem de Nazaré, o que as multidões fizeram? As multidões fizeram um corredor humano. De um lado do caminho, um grupo enorme de gente, do outro lado do caminho, outro grupo enorme de gente, e estas pessoas cortaram ramos de árvores, galhos de oliveiras, e estas pessoas colocaram no caminho, enfeite no caminho, enfeitaram, fizeram um tapete de várias cores. Que tapetes foram esses? Foram tapetes de manto. Aquelas pessoas que tinham aqueles mantos bonitos, aquelas capas bonitas, colocaram ali aqueles tapetes para Jesus entrar na cidade. Foi uma forma de recepcionar com carinho, uma forma carinhosa, né? Recepcionaram ele com honras, com status. E Jesus agora começou a entrar por aquele caminho, gente do lado direito, gente do lado esquerdo, as pessoas com ramos na mão, gritando e cantando, bendito aquele que vem no nome do Senhor. Hosana a Deus nas alturas, bendito é aquele que vem no nome do Senhor. E as multidões cantavam, tanto as pessoas que estavam indo na frente, quanto as pessoas que estavam vindo atrás e as pessoas nas laterais do caminho, aquele caminho enfeitado. O jumentinho ia pisando em cima dos mantos, não é? Carregando no lombo o homem de Nazaré, carregando no lombo o Filho de Deus. As multidões cantavam, era um momento de euforia, de alegria, de louvor, de exaltação. E aquela classe pobre, aquela classe de fé, receberam Jesus com a maior recepção. Mas os religiosos, aqueles que estavam cheios de turbantes, não é? Aqueles que estavam cheios de cargos, ficaram enciumados, não é? Os grandes líderes da religião da época ficaram enciumados e começaram a perguntar: quem é esse? Olha só, Jesus estava chegando na cidade e eles nem sabiam quem era. O que nós entendemos com isso? Nós entendemos que diante de Deus, muitas pessoas simples, às vezes não sabem nem ler nem escrever, mas conhecem a fé em Jesus, conhece o Filho de Deus. Outras pessoas, às vezes, que é tão culta, tão sábia, tão inteligente, não é? Tão rica, e às vezes não conhece. Foi o que aconteceu com os chefes religiosos de Jerusalém. Ficaram perguntando: quem é esse? Então alguém foi lá e disse: esse é o profeta, é o homem de Nazaré. Mas como que estão recebendo ele assim, com tanta honra? Eu pensava que era um rei, que era um governador. É um profeta, exatamente. Jesus é mais do que um profeta. Ele é mais do que um rei. Ele é o rei dos reis. Ele é o rei dos reis. Então, Jesus entrou na cidade e diz a Escritura que toda a cidade alvoroçou. Houve um alvoroço. Aqueles que eram a favor e aqueles que eram contra. Meu amigo, todos os seres humanos nessa terra não têm aprovação 100%. Sempre tem alguém que é a seu favor e sempre tem alguém que é contra. E com Jesus não foi diferente. Com Jesus houve aqueles que estavam a favor dele, estava dando a honra, a glória a ele, mas tinha um grupo que era contra. A elite da cidade mesmo, os chefes, eram contra. Não batiam palma, não levaram nenhum enfeite, nenhum galho de árvore, não colocaram nenhum tapete para ele, não é? Mas as pessoas pobres receberam ele com honra. Por isso eu quero dizer a você que está ouvindo o programa Dramas da Vida: receba Jesus com honra na sua vida. Dê honras a ele. Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória. E Jesus chegou, a cidade alvoroçou, foi aquele piseiro todo, como diz lá no norte do Brasil, foi aquele piseiro todo, aquele movimento, aquela agitação, aquela correria.
E Jesus foi direto para o templo, para a igreja, aquela igreja histórica da cidade. Jesus chegou lá e Jesus começou a derrubar as mesas, a virar a mesa dos cambistas, esparramou dinheiro pelo chão, abriu a jaula onde ficava guardado as pombas que eles vendiam, e soltou as pombas, e houve aquele alvoroço, bateu com chicote naquele povo, e Jesus disse: meu pai disse que a casa dele será chamada casa de oração, mas vocês têm convertido em covil de ladrões e salteadores. Quer dizer, a casa de Deus, que era para ser chamada casa de oração, tinha se convertido num esconderijo de ladrões, porque eles estavam ali para vender pombos, para vender touros, para vender tanta coisa arada, não é? Na porta da casa de Deus, negociando e fazendo tantas coisas, e a oração mesmo não era praticada. A oração que era para se fazer não estava sendo feita. O que tinha lá? Aquela multidão estava negociando, comprando pombo, comprando bois, comprando ovelhas, comprando isso, trocando dinheiro. E Jesus chegou e acabou com aquela farra. Eu quero dizer que se tem alguém especializado para acabar com farra, e principalmente farra daqueles que estão agindo na desonestidade, esse alguém é o Senhor Deus, o Senhor Jesus. E nós temos visto no nosso Brasil a ação da Lava Jato, que na verdade é uma ação que tem, sobretudo, a bênção de Deus, está acabando com a farra de muita gente, que estava saqueando o nosso país, roubando o nosso povo, trazendo miséria para o nosso povo, né? Roubando o dinheiro da merenda escolar, saqueando o dinheiro da saúde, da escola, não é? E esse povo que fazia essa farra, esse povo hoje está se vendo com a justiça. E eu quero dizer a você que justiça é sinônimo de Deus. Justiça é sinônimo de fé. Justiça é sinônimo do Cristo Redentor. Então, não tenha medo de quem está fazendo farra, querendo destruir você, querendo acabar com o que você tem. A justiça de Deus virá, assim como a justiça do Senhor Jesus chegou em Jerusalém, não é? Acabou com a farra daquele povo. Assim o Senhor Deus também acaba com a farra do inimigo, aqueles que zombam de você, que tentam humilhar você. A farra dele está com os dias contados, porque a luz vence as trevas, o bem vence o mal, e Deus já venceu o diabo.